A graça e a paz do Senhor seja com todos vós, amados irmãos. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus Pai, eu oro a Ti, Senhor Deus, agradecendo primeiramente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Santo Deus, pelas Tuas dádivas, pelo Teu amor, pela Tua graça, por estarmos aqui hoje nesse dia, Pai, recebendo mais de Ti, vivendo mais do Senhor, vendo o Teu mover e o Teu manifestar em nós, Pai. Eu clamo a Ti, ó Santo Deus, que toda palavra que for ministrada através da minha boca venha fluir e tocar o coração de todo aquele que a receber, e que assim como o Senhor, Pai, tem me abençoado, essas pessoas também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém. Gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra do Senhor, uma palavra cujo Deus de Israel tem me provido, que está o primeiro texto que nós vamos hoje buscar entendimento, está no livro de primeira carta de Pedro, a epístola de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 15, que nos diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui Pedro está fazendo uma observação. Você vê que é no primeiro capítulo do primeiro livro dele, ele já está puxando a orelha ali, como se diz, para uma advertência aos irmãos, aos crentes, que a gente busque aquilo que o Senhor Deus tem estabelecido para nós, que é a busca pela santidade. Mais adiante um pouco eu vou explicar um pouco melhor isso, o que é santidade, que esse é o nosso assunto de hoje. Mas aqui a gente vê Pedro tratando de santidade como algo a ser buscado, como algo no qual nós temos que nos empenhar em adquirir, vamos colocar assim. O outro texto qual eu quero usar como base aqui para estar dialogando com os irmãos está no livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 7 e 8, que nos diz o seguinte: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui a gente tem dois momentos, ambos são ditos por Deus ao povo de Israel, mas aqui a gente tem dois momentos no capítulo 7. Deus está dando uma ordem quanto a se santificar, ou seja, Deus fala como sendo algo que o ser humano deve buscar. Eu devo buscar a minha santificação, eu devo fazer com que eu alcance essa santificação. E no segundo momento, aqui no verso 8, ele diz o seguinte: eu tenho que guardar os caminhos e os princípios do Senhor, os estatutos que Ele determinou para a minha vida. Mas quem efetivamente me santifica é o Senhor Deus. Ou seja, é como se ao fazer a minha etapa ali, o meu cumprimento, ao fazer com que aqueles estatutos que Deus determinou para a minha vida se tornem práticas diárias, se tornem práticas constantes na minha vida, Deus, com a sua imensa graça, Ele vem e me cura, Ele vem e me santifica, me atavia, me torna separado para Ele. E é onde nós estamos chegando adiante, que a explicação de ser santo é exatamente isso. Ser santo, muitas vezes a gente confunde, a gente atropela, a gente imagina que o termo santo significa deixei de pecar, nunca mais na minha vida eu pequei e tive uma vida em santidade, uma vida completamente desprovida do pecado. Nós vamos chegar ainda a essa compreensão, mas um outro ênfase aqui que eu queria dar nessa parte, quando eu menciono que no verso 7, Deus está dando uma diretiva para nós seres humanos do que buscarmos. E no verso 8, Ele compreende que é algo, Ele coloca para nós como sendo algo que é Ele
quem determina nas nossas vidas, Ele que faz essa santidade se tornar real, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Muitas vezes a gente ouve um jargão, um dito popular que fala assim: fazei a vossa parte, eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia. Não tem um preceito bíblico que diz que eu tenho que fazer a minha parte, Deus me ajudará. Isso é, como eu disse, apenas um dito popular. O que o Senhor nos adverte aqui a fazer é buscar a santidade. Não é que eu faço até certo ponto e Deus vai fazer o resto. Não é isso. A santidade é realmente uma busca. Mesmo quando me pareça que, entre aspas, bem entre aspas mesmo, Deus não está fazendo a parte dele, eu tenho que continuar fazendo a minha busca, porque tem momentos na vida da gente que a gente tem a sensação de que, de alguma forma, Deus está nos deixando sozinhos, de alguma forma, Deus está nos desamparando. Mas Deus nunca vai fazer isso. Não é propósito de Deus, não é interesse de Deus nos deixar sozinhos. Mas como a gente pode acompanhar na história de Jó, muitas vezes para que nós cresçamos, para que nós possamos ir adiante, passemos para o próximo nível, muitas vezes Deus vai permitir que tentações maiores sobrevenham sobre a nossa vida, vai permitir que circunstâncias nas quais nós seremos moldados sobrevenham sobre as nossas vidas. Não significa que Deus perdeu o controle das nossas vidas. Significa especificamente que Ele está preparando um caminho mais firme para nós. Um caminho onde nós trilharemos e sairemos no final deste caminho mais fortes. Então, jamais pratiquem essa palavra que, como eu disse, é apenas um ditado popular que diz que faça a sua parte, eu te ajudarei. O Senhor já nos ajuda a todo tempo. Ai de mim, se não fosse a ajuda do Senhor, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então eu não posso ser arrogante a ponto de pensar que eu estou movendo o favor de Deus na minha vida. O favor dele é involuntário, independe das minhas ações. O que essa palavra expressa aqui é que aquele que buscar a santidade vai alcançá-la em Deus. Aquele que se antepõe, aquele que entende que precisa cumprir algo ali, que precisa realmente buscar por algo de Deus, Deus já está com a mão estendida para abençoar todo aquele que dele buscar. O que eu preciso é ir até a mão dele e coletar para a minha vida essa santidade. Muitas vezes nós olhamos assim para pessoas que pensam, como eu expressei aqui, que santidade é algo como viver completamente aquém do pecado. E isso não é algo, digamos assim, para nós humanos, por mais que Jesus não veio para dar um padrão inalcançável, ele veio para nos dar um modelo. Ou seja, esse é o modelo, é algo que ele espera que nós sigamos. Mas nós, como seres humanos falhos que somos, descendentes do pecado de Adão, nós precisamos, como o próprio Jesus vem ministrar nas nossas vidas, nascermos de novo, ou seja, sermos completamente curados, sermos largados da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, e restituídos à natureza de Deus, a natureza divina, que foi a natureza na qual Ele nos criou. Mas até que nós cheguemos a esse ponto, como diz na palavra do Senhor, a estatura de varão perfeito, ou seja, voltarmos àquilo que Ele primeiro nos constituiu, é necessário que nós passemos por muitas etapas, todo um processo a ser cumprido. E nesse processo, eu não tenho condição muitas vezes de... Eu sairia arrogante se eu falasse, hoje eu tive um dia da minha vida onde eu não pequei. Eu seria extremamente arrogante. Mas o que Deus espera de nós é que nós sejamos santos, ou seja, que nós nos separemos das coisas que não nos edificam, das coisas que nos contaminam. Se eu sei que uma certa prática, aquilo sempre me leva ao pecado, então eu não devo praticar aquilo, eu não devo buscar aquilo, eu não devo permitir que aquilo adentre a minha vida. Eu tenho que fazer com que o pecado seja um acidente, como o próprio Paulo diz, porque o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu não quero, perdão, lamento ter confundido aqui, é que é um pouquinho confuso mesmo o texto de Paulo, mas o que ele fala é: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Ou seja, o que é isso?
ele se empenha para fazer o bem e muitas vezes ele não consegue. Mas aquele mal que ele tenta evitar fazer, muitas vezes ele acaba praticando. Esse é o estilo de vida de alguém que é santo. Entendam isso. Paulo não está falando, eu não peco mais. Já cessei a minha cota de pecado, eu vivo em Cristo Jesus e nem sei mais o que é pecado. Ele não fala isso. Ele admite sobre si mesmo. Eu não queria mais pecar, eu não queria mais errar. Eu me esforço para não pecar e para não errar, mas infelizmente a minha natureza faz com que eu acabe pecando, eu acabe errando, eu acabe cometendo mal. O bem que eu queria, ou seja, a vida santa que eu busco, muitas vezes eu não consigo vivê-la da forma que eu gostaria. Mas os erros, os deslizes, esses infelizmente acabam me sobrevindo. E Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas para serem aperfeiçoadas, pessoas que estejam dispostas a passar pelo processo ao qual Ele queira nos levar. Esse é que é o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós. São até coisas que criam muitas vezes desilusões com pessoas ao estarem numa congregação, ao estarem numa determinada... Eu vou usar essa palavra genérica porque eu não acredito nessa palavra como ela é empregue, mas só para ficar mais didático. As pessoas muitas vezes se decepcionam com outras pessoas dentro das igrejas. Essa é a palavra, igrejas. Não é uma palavra empregue do jeito correto, porque igreja nós entendemos que somos nós. Cristo constituiu cada um de nós como igreja dele. Enfim, mas só para ficar didático aqui, nós entramos muitas vezes numa igreja, numa congregação e nos decepcionamos com pessoas ali por esperar naquelas pessoas o que nós nunca seremos. Querer que aquelas pessoas fossem o que nós não somos. Eu quero que o pastor da igreja, eu quero que o padre da igreja a qual eu participo, seja um cara que nunca cometa pecado. Eu não vou alcançar nada em Deus esperando nas pessoas. Eu não vou ter condição de fazer uma projeção inumana num humano. Ele ainda é humano. Por mais que ele seja uma pessoa separada por Deus, e é esse o detalhe, ele ainda é humano, ele ainda possui pecados na vida dele. Então, o único projeto que eu tenho que ter sobre a minha vida, o único modelo que eu tenho que ter sobre a minha vida é o próprio Jesus. Só ele que não falhou. Todos os demais vão falhar, infelizmente. E esse é até um peso que eu reduzo da minha própria vida. Se eu entender sobre mim mesmo e sobre as pessoas ao meu redor, que tanto eu vou falhar com os outros, quanto os outros vão falhar comigo, eu me torno mais santo, eu me torno mais separado para Deus, porque eu não vou mais esperar coisas nem mesmo em mim, eu vou passar a esperar as coisas em Deus. E um outro detalhe que eu acho imprescindível colocar aqui a respeito dessa questão de busca por santidade, que muitas vezes as pessoas ali dentro, ou até mesmo das congregações, veem pessoas ali se dedicando à santidade, querendo ter uma vida separada, muitas vezes se abstendo ali de coisas que seriam lícitas, como o próprio Paulo também. É bom pegar os ganchos do apóstolo Paulo, que ele é um apóstolo que pregou principalmente para os gentios, ou seja, o povo que não era o povo conhecedor das leis de Deus, não as dominava. Quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E muitas vezes a gente vê pessoas dentro de uma congregação que querem praticar isso, entendem ali, olha, eu poderia fazer tal coisa, mas essa coisa não me convém, essa coisa não me santifica, não me edifica, me atrapalha muitas vezes de ter um acesso mais direto a Deus. E aí às vezes as pessoas querem ter essa vida realmente de santidade, ou seja, uma vida de dedicação a um amplo relacionamento com Deus. E a gente vê muitas vezes nas próprias congregações pessoas ao redor se estranhando com aquilo. Ver uma pessoa do mundo se estranhar com o meu padrão de vida, onde eu me abstenho, por exemplo, do ato sexual ilícito. Hoje eu não sou casado ainda, então se eu hoje pratico o ato sexual, esse ato é ilícito, ele não está sendo liberado por Deus. Enfim, se hoje eu decido, por exemplo, que eu não quero ter pornografia na minha vida, ou se eu decido que eu não quero ouvir músicas seculares, muitas pessoas às vezes
mesmo no meio gospel, tem dificuldades, no meio cristão, perdão pela palavra, tem dificuldades em entender que aquela música ali não vai te promover, não vai trazer uma presença de Deus sobre a sua vida, mas vai te retornar para o pecado. Muitas vezes ali as pessoas julgam aquela pessoa que não quer mais ouvir uma música secular por pensar que aquela pessoa está sendo um radical. Mas aquela pessoa já entendeu o que é bom para ela. Assim como eu hoje, por exemplo, entendo para a minha vida algumas coisas e não quero praticá-las, eu tenho que respeitar aquele que entendeu que certas coisas são bons para ela e decidiu abster-se daquelas coisas. Porque buscar santidade é isso, é abrir mão de coisas em prol de alcançar um nível mais profundo em Deus. E dentro, como eu mencionei, dentro das congregações, muitas vezes a gente vê pessoas que não querem ir mais profundo em Deus, querem ficar ali na superfície, ou tampouco ainda nem chegar a conhecer a Deus, e que muitas vezes querem rotular, julgar as pessoas que estão buscando. Eu não estou aqui com o intuito de julgar ninguém também, cada um sabe de si. O que às vezes para um irmão não faz a menor diferença se ele faz ou não aquilo, para mim pode fazer toda a diferença. Então eu tenho que ter o meu entendimento do meu relacionamento com Deus, no que me edifica ou não. Todavia, o propósito aqui é tratar do seguinte aspecto. Quando eu entro nessa visão de perder coisas para alcançar em Cristo, ter uma entrega maior, aí às vezes as pessoas olham assim, poxa, mas essa pessoa está tendo uma prisão religiosa, essa pessoa está vivendo ali o que ela diz que é um relacionamento com Deus, está se transformando numa prisão na vida dela. Mas essa é uma análise muito errônea. E por que eu entendo dessa forma? Se você está abrindo mão de coisas na sua vida por entender que aquilo ali está te dando coisas com Deus, você muitas vezes, sei lá, deixa de comer carne, por entender que comer carne é algo que vai melhorar seu relacionamento com Deus. Aquilo ali, onde você decidiu abrir mão, você criou um projeto para a sua vida, você decidiu abrir mão daquilo em prol de ganhar um relacionamento com Deus, aquilo não se torna uma prisão na sua vida, porque não é algo que você está fazendo forçado, é algo que você está fazendo por amor. Se eu entendo que o amor de Deus está em algo, se eu entendo que algo da minha vida me atrapalha muitas vezes de viver mais de Deus, aquilo ali não se torna um peso na minha vida. Aquela coisa que eu estou abrindo mão, na verdade, eu passei a ganhar felicidade em abrir mão daquilo. Aquilo ali não se torna um fardo. E aí é onde entra o dilema, onde muitas vezes Satanás consegue enganar as pessoas. As pessoas olham para alguém que está dentro de uma igreja, dentro de uma diretriz religiosa muitas vezes, e vê aquela pessoa como uma prisioneira daquela diretriz religiosa, mas não olham para si mesmo muitas vezes para ver o pecado qual estão vivendo. Vamos analisar a seguinte questão. Quem verdadeiramente seria um escravo, seria um prisioneiro? A pessoa que vive num preceito religioso, mas que está feliz com aquela vida por entender que está alcançando mais em Deus? Ou a pessoa que é motivada pelos seus próprios interesses, ela se vê ali viciada em determinada coisa e precisa cada vez ir aumentando mais a dosagem daquela coisa para obter felicidade? Eu hoje, glórias a Jesus por isso, entendo que não é o meu carro que me traz felicidade. Glórias a Deus porque eu tenho um carro, mas não é ele que me traz felicidade. Não é o meu emprego que me traz felicidade, não é o meu noivado ou o meu namoro que me traz felicidade, não é o meu computador, não é nem mesmo ninguém da minha família que me traz felicidade. O único que verdadeiramente me traz felicidade é Cristo. É nele que está toda a minha alegria, é nele que eu busco respostas para a minha vida, é nele que eu olho quando eu estou triste e também quando eu estou feliz, porque é ele o motivo da minha alegria. Então não me importa perder todas essas coisas. É claro, eu hoje tenho um propósito para a minha vida, eu quero ir adiante, quero tornar esse noivado em casamento,
Eu hoje, por exemplo, tenho o meu carro, eu quero cuidar da manutenção desse carro, eu tenho um computador, eu usufruo desse computador de formas positivas. Mas se todas essas coisas me faltarem, o único que ainda vai me permanecer é Cristo Jesus. Então não faz mais diferença para mim todas essas coisas em questão de ganho ou perda. Todas essas coisas me foram acrescentadas, mas elas não são quem dirigem hoje a minha vida. Então eu não estou cativo por nada. Hoje eu posso afirmar glória a Jesus por isso. Eu não estou cativo a nada, eu não estou preso a nada, eu não dependo de algo para que a minha felicidade exista. Mas eu já fui sim viciado em inúmeras coisas. Eu já tive momentos da minha vida em que eu achava que se eu não tivesse uma determinada dosagem de algo ali no momento do meu dia, eu não seria feliz. Se eu não passasse 4, 5 horas por dia na frente de um computador, eu não seria feliz. Se eu não... Enfim, não vou entrar em tantos deméritos assim, que não é esse o foco. Mas eu só quis fazer esse paralelo com o que a gente entende por liberdade. Muitas vezes quer viver no mundo, fazendo as coisas do mundo de forma como verdadeiramente um prisioneiro, como eu acabei de demonstrar, e o que é servir a Cristo, onde você pode não ter absolutamente nada e ainda assim ser completamente feliz. E para finalizar, o último texto que eu gostaria de expressar aqui está no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, que nos diz exatamente, confirmando isso, nos diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, se Cristo me libertou, se eu entendi isso, eu já tomei a palavra do Senhor sobre a minha vida, que eu fui liberto, que não há mais prisão, que não há mais cativeiro, não há mais cela, não há mais nada trancafiando a minha vida, quer seja os vícios que eu possuía antes, quer seja o estilo de vida no qual eu vivia. Se Cristo me resgatou, me tirou disso, eu já entreguei a minha vida na cruz, nas mãos dele, aos pés dele, enfim. Eu não devo mais retroceder para aquela vida, eu não devo mais voltar àquela imundícia a qual eu vivia antes. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Pior é aquele que conheceu e abandonou do que o que nunca veio a conhecer. Baseando-se agora em um entendimento simplório, talvez aquele que nunca ouviu falar da palavra de Deus, ainda assim, segundo a misericórdia de Deus, ele pode ser salvo. Porque Deus dá a salvação dele para quem ele bem entende. Agora, alguém que já veio a conhecer a Jesus, alguém que ao menos ouviu falar do nome de Jesus de verdade, ou retrocedeu dos caminhos do Senhor, esse certamente estará fadado à escravidão eterna, que é a morada no inferno. Enfim, sou muito grato a Deus por tudo que tenho vivido nesses dias. Eu não quero entrar aqui em justificativas, como eu havia mencionado num dos meus primeiros vídeos. Eu só falaria aquilo que Deus me permitisse falar e nos momentos que Ele me dirigisse para falar. Glórias a Jesus por tudo que tenho vivido, glórias a Deus também por tudo que cada um de vocês, creio eu, tem vivido. Se cá estamos é porque a bênção do Senhor tem nos sustentado. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tens ministrado em cada um de nós, e que verdadeiramente essa palavra venha a nos destravar em todas as áreas que ainda não são ocultas e nos fazer caminharmos cada dia mais próximos de Ti, Senhor Deus. Abençoa cada um desses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Permaneçam na graça e na paz do Senhor. Amém, queridos irmãos. Fiquem com Deus.